Olá, tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer a análise de um cronograma de estudo de um aluno do terceiro ano. Então, ela mandou aqui a sua grade horária de aula pela manhã e também aonde ela tem os horários vagos para estudar e a rotina dela no dia a dia. Então, nós vamos observar o seguinte, que a segunda-feira nós temos aqui um horário que é meio morto, né? Ela tem aula pela manhã e aula à tarde, chega em casa ali por volta das 19 horas. Então, segunda-feira para ela é um dia de assistir aula e bem. Eu sempre falo para meus alunos que o mais importante não é somente ter um horário de estudo, é saber que a aula é um momento de estudo. Que na hora que você está na aula, assistindo muito bem a aula, se preparando para isso, você está em um momento de estudo, tá? Então nós vamos aqui dividir em blocos. Esses blocos aqui, terça a sexta-feira, de como ela deve estudar. O ideal é que você tenha uma rotina da matéria que você está estudando. Então a concentração da segunda-feira, no caso dela aqui, é prestar muita atenção nas aulas, fazer os exercícios na aula, porque ela vai ter que aprender essas matérias naquele momento, né? Na terça e quarta a gente vai começar a fazer essas intercalações aí de um horário da segunda para terça, quarta, quinta e sexta. Então nós vamos observar que ela vai para a academia à noite, janta às 20 horas, né, lava a louça e vai dormir lá perto das 11 horas. Então nós temos aqui um horário praticamente de 3 até as 19 horas. A gente olha assim e pensa que é muito, mas também temos que ter aqui os nossos blocos, né, de descanso. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o seguinte, você tem que chegar em casa, almoçar e dar uma descansada. Então eu vi que você colocou isso aqui para 14h55, começando o seu horário de estudo. Então, como nós vamos dividir isso aqui? Sempre em dois blocos. Então nós teremos aqui dois blocos de 14, né, e 55 a 15h45, um bloco de estudo para você, na verdade, aqui. Então eu vou colocar aqui uma cor, vamos colocar aqui um azulzinho, para identificar esses blocos de estudos, né? Vou botar aqui um azul mais escuro, e aqui do nosso outro lado, um outro azulzinho, um outro rosa. Então, nós vamos escalar 3 horários de estudos. Só que acontece, nesses 3 horários de estudos que nós vamos intercalar durante as nossas semanas, a gente vai trabalhar em cima de quê? De intervalos de tempo. Então, no nosso caso, você vai sempre ter ali um horário de 30 a 35 minutos e vai ter uma pausa de 5 a 10 minutos. Então, sempre que você estiver estudando, né, você vai lembrar sempre dessa questão. Eu estudo 30/5 ou eu estudo 40/10. Vou sempre começar os meus estudos /5 ou /10. Estudei 30 minutos, quero dar uma pausa, pausa de 5 minutos. Estudei 40 minutos, vou dar uma pausa, pausa de 10 minutos. É importante essa pausa para que você possa começar ali novamente um novo assunto e também ir ganhando uma rotina de estudo. No seu caso, nós vamos abrir aqui um horário. Eu vi que você não faz o lanche da tarde, ou se faz, não colocou aqui esse lanche da tarde. Então nós vamos colocar esse lanche aqui no meio, né? Por volta aqui das 17, 16 horas, eu vou abrir aqui uma coluna. Então vamos inserir aqui uma linha abaixo. Deixa eu colocar aqui uma linha acima, tá ok? E essa linha aqui é para um pequeno lanche. Quando a gente está estudando, querendo ou não, a gente sente fome. Então, esse horário do lanche vai ficar para você aqui, né, nessas etapas. Lá na escola, você está ali esperando seus pais chegarem, tá tranquilo, mas nos dias da semana, você vai parar aqui para fazer um lanche. Estabeleci os blocos.
o que que acontece? Na terça-feira você estudou matemática, gramática e história, tá? Na segunda, nós tivemos aula ali de escrita, argumentação, tivemos aula de química, né? Tivemos aula de biologia. Então, por onde iremos começar? Nesse caso aqui, nós vamos começar por química. Então, na terça-feira, você vai fazer aqui os seus estudos na química. Então, primeiro horário para química, segundo horário para química. Deu uma descansada, pegou aqui aqueles intervalos 35, 35, tá? Nós vamos pegar aqui agora a matéria do dia que você estudou. Qual a matéria que você estudou nessa terça-feira? Nessa terça-feira você teve aula de história, aula de gramática. Então você vai fazer o que eu chamo aqui de revisão de humanas. Você vai escolher sempre dessas disciplinas. Lembra que na terça você teve geografia, você teve literatura, gramática e história e sociologia. Então, você vai intercalar durante as semanas essa revisão para humanas. Então, a humanas aqui, na verdade, você vai intercalar nesses dias. Então, vou colocar aqui de branco, né, já que eu coloquei o azul, colocar aqui branco, para que você lembre que você vai escolher sempre alternando. Pô, nessa terça eu estudei história, na outra terça eu vou estudar geografia, nessa terça eu estudei literatura, na outra eu vou estudar gramática, então eu vou intercalando. Os dois últimos horários aqui vai ser biologia. Olha, não que essas matérias humanas, né, não tenham a sua importância, mas você consegue, durante a própria aula, fazer o exercício, né, repetir o processo, estudar com mais afinco. É uma matéria que depende muito da sua atenção. Já a química, já a biologia, vai depender da sua repetição. Você repetir os exercícios que você fez naquele dia. Então, por isso que a gente está trabalhando assim. Na quarta, nós voltamos aqui novamente aos nossos blocos de estudos. E aí, como você teve aula de física na quarta-feira, de biologia e matemática, começamos por onde? Começamos aqui novamente escolhendo. Então você vai pegar, vai revisar o dia a matéria de matemática e vai começar aqui não só fazer a matéria do dia, mas pegar uma matéria anterior que você percebeu que ela tem uma importância, né? Vai vir a sua parte de humanas, você vai ver que eu vou colocar essa parte de humanas sempre aqui nesse meiozinho por enquanto, tá? Por quê? Você agora teve artes, teve as matérias do dia anterior e vai agora intercalar matemática, uma matéria de humanas, e agora vamos aqui para física. Então, você vai estar aí na matéria de física, que é a sua próxima matéria. Temos que prestar atenção nisso, tá? Quando nós estamos na matéria, você está aí estudando a matéria de física, beleza? Então, vamos trabalhar em cima disso, para que você não perca essa próxima etapa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Tava tendo aqui um barulho, não, normal. Vou colocar então uma cor para física, já temos uma cor para humanas, vou botar aqui um laranja, certo? Então você vai estudar física sempre na quarta e na sexta. Sexta-feira você tem aula de física, vai chegar em casa, vai voltar a estudar física. Você teve aqui, quinta-feira, também a aula de matemática. Você vai voltar a estudar essa aula de matemática. E você teve química. Então, você vai vir aqui e vai fazer a sua aula de química. Importante demais você não esquecer essas etapas que você está estudando. Sempre que você estiver estudando, sempre, né? Deixa eu deixar para o lado de cá. Que você estiver nessas etapas de estudo, você vai lembrar que aquela matéria do dia,
que é mais pesada, eu estudo naquele mesmo dia ali. Aí, vamos puxar aqui agora a matéria de quê? De biologia. Então, eu estudei física, vou aqui agora pegar a biologia, 2 intervalos. E, Cássio, o que eu vou fazer na sexta-feira nesse horário de cá? Você vai voltar para a sua matéria de humanas. Só que essa parte de humanas aqui, especificamente, você vai fazer redação. Então, você vai pegar o tema da redação que o professor te passou, que a professora te passou, e vai trabalhar a redação. É importante você trabalhar a redação nessas etapas. Então, esse é o primeiro espelho que você vai ter para estudos. Perceba que se você começar a organizar nessas etapas, onde está humanas, você vai decidir as matérias entre primeira semana e segunda semana, sempre intercalando uma matéria e outra, primeira semana e segunda semana, dessa parte humanas. Não vai esquecer aqui do 30-5 ou do 40-10. Vou botar o alerta aqui para você, tá? É importante você perceber isso aqui, que são os seus horários de descanso. E vamos lá. O que eu faço sábado? Sábado, um sábado sim e um sábado não, você vai trabalhar uma prova do Enem. Então, um sábado você descansa, no outro sábado você tenta resolver uma prova do Enem. Então, nesse caso aqui que você está aí com os afazeres de casa, você vai pegar a parte da manhã, ou lá o domingo de manhã, e vai fazer uma prova Enem. Lembrando que você está ouvindo isso aqui, essa sua prova Enem, você vai lá escolher, eu vou fazer 2018, humanas. Pega e faz 2018 de humanas. Eu vou fazer 2018 exatas. Sempre dando uma semana de descanso nesses intervalos ali. Tá? Espero ter ajudado aí. Não deixe de estudar. Daqui mais ou menos um mês e meio, a gente volta a rever essa rotina.